Bom, então, pessoal, continuando a nossa aula sobre o conjunto dos números racionais, vamos agora aprender os números decimais exatos e as dízimas periódicas. O que é, primeiramente, um número decimal? É aquele número que tem uma vírgula, né? Por exemplo, 0,5, o próprio 0,3 aqui em cima, né? Esse é um número decimal, tá? E as dízimas periódicas a gente vai ver que é um número que tem é um número decimal, mas ele tem um período ali que se repete. Primeiro vamos ver aqui como que identifica se uma fração ela vai gerar um número decimal exato ou um periódico. Então aqui na letra A eu tenho 7 dividido por 2. Vou fazer essa divisão. Vai ficar, cabe 3 vezes, né? O 7 no 2. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. Resta 1. Coloco um 0 e uma vírgula. 3 vezes, quer dizer, 5 vezes 2 é 10. Ou seja, o resultado, né, de 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Ou seja, um número decimal exato, certo? Agora, 6 dividido por 5. Vamos lá. 6 dividido por 5 cabe quantas vezes? Cabe uma vez. 6 menos 5 vai dar 1. Vou colocar o 0, a vírgula. 2 vezes 5 é igual a 10. Ou seja, 0. Ou seja, 6 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,2. Perceba que esses dois números, eles são números decimais exatos. E aqui vai uma dica minha. Quando você tem alguma divisão e sempre o número ele é dividido ou por 2 ou por 5, com certeza vai ser um número decimal exato. Vamos verificar a próxima agora, a letra C. 33 dividido por 20. 33 cabe quantas vezes no 20? Uma vez. Então vai ficar 20. 33 menos 20 vai dar 13. Ou seja, não cabe. Vou colocar 0, cabe quantas vezes agora? Cabe 6 vezes, né? Ou seja, 6 vezes 2, 12, 120. Aqui vai sobrar 10. Opa, ainda não cabe. Vou colocar um zerinho. Agora, 6, se for 8, 8 vezes 2, 16, 9, 18. Não, ainda não. 5, 5, né? Se eu colocar 5 vezes 20, isso vai dar 100. Ou seja, 1,65. Então, aqui a gente também tem um número exato. Né? Quer dizer, uma fração que ela gerou um número decimal exato. Tá? Um número decimal é um número exato, é aquele que não tem a vírgula. Perfeito? Agora vamos fazer a nossa última, né? A letra D. 22 dividido por 9. Isso daqui vai ser. Cabe quantas vezes? 2 vezes. 18. 22 menos 18. 4. 0, porque não cabe mais. Agora, 9 vezes quanto? 9 vezes 4, 18, 27, 36. 36, sobra 4 de novo. Percebe que isso vai ficar se repetindo? Eu vou colocar o 0 aqui, vou colocar 4 de novo, vai ficar se repetindo. Então, essa fração ela vai dar um número decimal. Na verdade, é um número decimal, né? Mais precisamente uma dízima periódica. Por quê? Vai ficar 2,4444. Esse 4 ele sempre se repete. A gente pode escrever também, ó, 2,4 e uma barrinha em cima, tá bom? Essa também é uma outra forma de representar uma dízima periódica. Então, como que a gente faz essa conversão de uma fração para um número decimal exato? Que a gente tem 6 dividido por 5, é só dividir, isso daqui vai dar 1,2, como a gente viu ali em cima. Feito? Só fazer a divisão. E 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Isso daqui é um número decimal exato. Agora, como é que a gente faz para sair de um número decimal, né, exato, e ir para uma fração? Como é que a gente faz essa conversão? Primeiro, a gente tem que eliminar a vírgula. Então, eu vou multiplicar esse valor, no caso, por 100. Por que por 100? Porque aqui percebe que eu tenho duas casas decimais para a esquerda, né, da vírgula. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula para a direita. Quantas vezes? Duas vezes, ó. Até porque ela tem que vir para cá, para cá. Aí eu teria o 15. Então, se eu multiplicar esse valor por 100, vai ficar 15. Porém, eu não posso multiplicar por 100. Então, ao mesmo tempo que eu multiplico por 100, eu tenho que dividir por 100. Para que essa igualdade, né, permaneça. Se eu multipliquei por 100 em cima, eu tenho que dividir por 100 embaixo. Então vai ficar 15 sobre 100. Aí eu vou ter uma fração, tá? Que eu posso dividir por 5, vai dar 20. E aí eu encontro a fração irredutível, né? Não tem como eu diminuir menos que isso. Esses são os menores números possíveis. Beleza? Mesma coisa aqui, 8,75. Eu vou ter que multiplicar pelo número de casas. Aqui eu percebo que tem duas casas depois da vírgula. Então eu vou ter que multiplicar duas vezes, ou seja, por 100. Então vai ficar 875 dividido por 100. Tudo bem? Então essa é a ideia para tirar de um número decimal e ir para uma fração. Agora a gente vai aprender como que a gente transforma um número decimal periódico, né, uma dízima periódica, em uma fração, certo? Então a gente tem dois tipos de dízima, né? Uma dízima simples e uma dízima composta. A simples, você percebe aqui, primeiramente eu tenho um período. Período é um número que se repete, né? Um número, um grupo de números, né?
Por exemplo, qual que é o período aqui dessa primeira dízima? É o 5. Percebe que é o 5 que está se repetindo? E o período é qual? O período é o 17. Porque o 17 está se repetindo. Mas aqui na dízima, período composto, a gente vai ter o 5 de novo. Ele é o período. Porém, eu tenho um número ali atrapalhando, né? Um número intruso, que ele está no meio, que é o número 1. Percebe? Esse número aqui, ele está antes ali do 5. A gente vai ver que são métodos diferentes. Na verdade, é o mesmo método, mas eu vou te ensinar um método para você lidar com essas duas situações. Mas esse é um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai subtrair para o zero, vocês já vão ver. Então, pessoal, para vocês transformarem uma dízima periódica em um número, em uma fração, a gente tem que seguir esses passos aqui que eu vou te falar para agora. Primeiro a gente identifica o período. Beleza, identifiquei o período, é o número 5. E a gente vem e faz um tracinho depois desse período. Ou seja, o primeiro número que eu vejo aqui do período é o 5. Então eu vou lá e faço um tracinho nele. Tudo bem? Eu escrevo, né, todo esse número aqui. 0.5 é a minha barra. Eu posso tirar esse 0, né, porque não interfere, mas dependendo do número poderia interferir. Depois eu subtraio tudo que está antes do meu período. No caso aqui novamente, é o 0, não vai interferir. Então por isso que eu não vou colocar, tudo bem? Mas depois a gente vai fazer outros exemplos que vai interferir. Agora eu vou dividir por 9. O 9 a gente, né, coloca conforme a quantidade de números que é o meu período. Como é que o meu período é só formado pelo número 5, eu só tenho um número, então só vou colocar um 9. Aqui a gente colocaria 0 também, dependendo da quantidade de números intrusos. Então, como a gente não tem nenhum número intruso, a nossa fração seria igual a 5 sobre 9. Então, se você dividir na calculadora 5 dividido por 9, você vai perceber que vai dar esse número aqui, essa dízima periódica. Próximo exemplo é o 0,171717. Primeira coisa, vamos identificar o nosso período. O período é o 17, então eu vou lá e faço uma barrinha, né, no mais próximo ali, tudo bem? Eu vou lá e escrevo ele, 0,17. Tudo antes do período. Como 0 não interfere, eu vou tirar. Subtraio tudo que está antes do período. Então, o 0 também não preciso nem colocar. Tudo bem? Vou dividir. Quantos números tem o meu período, o 17? São 2 números, então eu vou colocar 9, 9. Menos. Quantos intrusos eu tenho? Não tenho nenhum número. Então, subtrair por 0 não muda nada. Então, essa seria a fração que representa essa dízima periódica. Agora vai mudar um pouquinho as coisas, né? Mas o método segue o mesmo. A gente aqui tem essa dízima periódica composta. A gente identifica o nosso período. O período é o número 5, a gente já tinha dito. Eu vou lá, faço um tracinho aonde, né, é o mais próximo da dízima. Então eu vou lá e repito o procedimento. Eu vou copiar 0,15 até a minha barrinha, menos. Esse 0 não precisa, né? Não interfere. Menos. Até o período. Ou seja, 0,1. 0,1 não, 0,1, desculpa. Então vai ficar 15 menos 1. Você não considera a vírgula nesses casos, tá? Dividido. Quantos números tem a minha dízima? Quer dizer, o meu período. Meu período é só formado pelo número 5. Então só tem 1. Tá? Só o 9. Perfeito? Lembrando que o 9 é a quantidade, né, de números que tem no nosso período. Agora a quantidade de zeros é a quantidade que tem de números intrusos, né? Estou chamando aqui. Então seria um número intruso, que é o número 1, seria 0. Então a nossa fração, né, seria 14 dividido por 90. Próximo exemplo, 1,125, 25, 25. Então aqui a gente percebe que o período é quem? O período é o 25. Sabe que é esse número que se repete? Então eu vou colocar lá a barrinha mais próximo do período. Então, seguindo o procedimento, 25. Eu pego todos os números que estão antes do período, menos os números que estão antes do período, 11. Percebe? Dividido por quantos números tem a minha dízima? 2 números, ou seja, vai ficar 9, 9. Quantos números intrusos eu tenho? 1, 0. Então eu coloco somente um 0. Então a minha fração ficaria 1114 dividido por 990. Próximo exercício. Percebe aqui que o nosso período é 17. Então vamos escrever aqui para a gente não se perder. Período, ele é 17. Eu tenho aqui uma coisa diferente, ó, o 2, né? Assim como eu tinha 1 aqui em cima, não é mais o 0. Então, por isso que é importante seguir o passo sempre conforme eu disse. Então a gente vai lá. Identifiquei a minha dízima, na verdade o meu período, vou lá e coloco a barrinha onde está mais próximo dele. Escrevo tudo que está antes do período, incluindo ele, ou seja, 2, 8, 9, 17, menos tudo que está antes do período, ou seja, 2, 8, 9, que vai ficar dividido por 9, 9. Eu tenho dois números 9, porque eu tenho 17. 17 são 2 números no meu período.
E aqui eu tenho dois números intrusos, o 8 e o 9. Então por isso que eu vou colocar 2 zeros. Tudo bem? Se eu fizer essa conta novamente, a gente vai achar a fração dessa dízima periódica.